Lula foi fazer uma visita ao STF, conversou com os ministros e no mesmo dia ele teve o dinheiro que estava retido na Operação Lava Jato liberado de volta para ele usar da melhor forma. Logo depois ele fez uma entrevista e no dia seguinte todos os índices despencaram, o dólar começou a subir, tudo foi parar no vermelho. Vamos conversar sobre isso e vamos conversar também sobre a nova nota que o Ministério da Defesa soltou pedindo mais apurações e esclarecimentos do TSE a respeito das eleições. Bom, galera, não é brincadeira. O Lula ontem foi visitar os ministros do Supremo Tribunal Federal, conversou com todos eles, com Alexandre de Moraes, etc, etc. Ele sentou inclusive ao lado do Gilmar Mendes. No mesmo dia, o ministro Gilmar Mendes pegou as contas que estavam travadas de dinheiro do Lula, né, que estavam travadas por investigações e punições de corrupção devido à Lava Jato, simplesmente liberou para o Lula, né, devolveu os valores e o Lula vai poder usar esse dinheiro da melhor forma, muito dinheiro ali que é fruto de corrupção e de condenações, de processos que foram julgados e dinheiro que realmente foi provado que era fruto de práticas criminosas. Enfim, dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro do povo brasileiro, dinheiro do contribuinte, dinheiro que o Estado arrecadou através de impostos, dinheiro que não foi para educação, dinheiro que não foi para saúde, tá de novo no bolso do Lula. Bom, passando essa pequena coincidência aí, vou trazer para vocês que logo depois o Lula deu uma entrevista. Essa entrevista, aos olhos do povo e dos seus eleitores, foi linda. Ele falou um monte de coisas sentimentais e mirabolantes de uma forma bonitinha e preocupada, mostrando preocupação com a pobreza, com a saúde, com a educação. O pessoal achou lindo, bateu palma, a mídia adorou, era o que a mídia queria ouvir, o quarto poder. Nós chamamos a mídia de quarto poder, porque ela tem um poder de comunicação, de informação e de pressão muito forte. Mas no dia seguinte, simplesmente a Bolsa de Valores desmoronou, várias ações desmoronaram, índices desmoronaram, o dólar subiu, o real caiu e enfim, tudo foi parar no vermelho, né? Não sei se vocês viram aquele meme do Lula com o fundo assim de índices todos no vermelho. Por que isso aconteceu, gente? Vamos lá para uma pequena aula de economia. Muita gente investe no Brasil, tá? Muitos investidores, principalmente os grandes, eu preciso que vocês entendam que existe um pequeno investidor, que nós chamamos de sardinha, existem os tubarões, que são grandes investidores, né, que investem em milhões, e existem também os fundos. Os fundos são bancos, fundos de investimento, né, grandes instituições investidores do mercado que investem em outros países, em diversos setores, no mundo todo. A gente vive hoje um mundo globalizado economicamente, perfeito? O discurso do Lula ontem foi um discurso populista. O que é um discurso populista? É um discurso focado em emoção, sabe? Para satisfazer o emocional do povo, né? E entende-se como povo as pessoas que não têm entendimento de política, de economia, de contas, de finanças, tá? De investimentos. Logo ele chegou lá e falou que tem que ter remédio de graça para todo mundo, e tem que ter saúde de graça para todo mundo, e tem que investir muito em educação, e quem se preocupa com gasto não se preocupa com o povo, coisas do tipo, que a nível raso de se ouvir soa até interessante, mas se você entender um pouco mais e for um pouco mais a fundo, você vai ver que é uma grande loucura, tá? Ele mais uma vez afirmou que ele não está preocupado com manter as contas em dia, ele não está preocupado em gastar menos do que se arrecada, etc. E assim, pense comigo, qual é o indicador básico de gestão financeira de qualquer negócio, de qualquer pessoa, de qualquer família, de qualquer comércio, sei lá, de qualquer empresa? É não se gastar mais do que se arrecada. Se se gasta mais, tem um custo maior do que se está arrecadando, você tem um déficit, você tem uma dívida. Aos poucos, aquilo ali vai tender à falência, beleza? Então, os investidores, quando vem o Lula falando isso, param e olham, pô, gente, não vou investir no Brasil. Como é que eu vou investir num lugar que o presidente diz que não tem preocupação nenhuma com gasto? Que ele vai gastar mais do que se arrecada assim, e vai criar dívida, e vai botar as contas no vermelho e não tá nem aí. Como que o investidor vai investir ali? Ele sabe que no médio e longo prazo é um risco muito grande. Então ele vai tirar o dinheiro dele dali, é óbvio.
Como é que ele vai se expor a uma moeda que está refém de um presidente lunático, irresponsável financeiramente? Isso excluindo o fato de que o Lula é corrupto, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, a ideologia dele e tudo mais. Unido a isso, o Lula ainda disse, né, uma cereja do bolo de merda, ele falou que não pensou ainda em quem vai ser o ministro da Economia, que ele vai viajar, vai passar 19 dias no Egito, sei lá, e que depois, quando ele voltar, ele vai pensar em quem vai ser o ministro da Economia, como se não tivesse a menor importância. O investidor juntou todas essas peças, olhou para o que está acontecendo, e falou, porra, um sujeito que já foi condenado, corrupto, volta ao poder, diz que vai arrombar o teto de gastos, que não tem preocupação nenhuma com gastos, nem com a gestão financeira do país. Não tá nem aí, não sabe nem quem é o ministro da Economia, nem falou ainda, a gente nem tem noção se vai ser pode ser o Meirelles, se pode ser o Haddad, se pode ser o Boulos, não sei, ele falou que vai viajar, vai ficar 20 dias fora, né, e depois vai chegar e vai apontar quem vai ser o ministro. Não sei se vocês lembram, mas em 2018, quando o Bolsonaro estava no primeiro turno, ele já anunciou que o ministro dele seria o ministro Paulo Guedes, de Economia. Então os investidores já sabiam, tá? O Lula já foi eleito e ele nem disse quem é o que ele pensa em colocar no Ministério da Economia. Muita gente está chutando nomes por aí, como Meirelles, como Haddad, como... quem foi o outro? Desculpa, esqueci. Eu não sei se foi o Jacob, não foi o Jacob, não. Enfim, um outro nome aí que também está sendo especulado e não se tem certeza de nada. Isso é um grande problema. Pois bem, os investidores, os fundos que investem, unidos, investem milhões, bilhões aqui no Brasil, eles param e pensam, pô, vamos supor que o cara tenha 10 milhões investidos no Brasil. Ele vai lá e vai tirar 7, mano. Vai tirar 5, vai tirar tudo, ele começa a se proteger. Vai colocar o dinheiro dele no outro país que ele vê mais segurança, que ele vê um governo mais responsável, que ele vê contas em dias. E é por isso que a Bolsa começa a afundar. O que determina o valor de uma ação, gente? O valor de um ativo, o valor de uma moeda. Vamos supor, a ação. Isso aqui é bem básico para quem não entende de economia conseguir compreender. Vamos botar a ação da Petrobras. A ação da Petrobras. Tem muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender. O que acontece? O valor sobe. O que acontece para o valor descer, ficar no vermelho? Muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar. Aí o que acontece? O valor afunda. Conseguiram compreender a dinâmica? Então o que aconteceu hoje, que a gente pôde ver todos esses valores de ações, de índices afundando e o dólar aumentando, foi justamente isso. Muita gente que tem ativos e dinheiro investido no Brasil tirando seu dinheiro e levando de volta para o exterior, de volta para os seus países, com medo do que vem por aí. Vocês percebem como é sério? Como em um discurso, em uma fala, o presidente consegue fazer uma merda cabulosa? Ele consegue tirar milhões, bilhões de investimento. Esse dinheiro investido, gente, são em empresas. Empresas geram empregos. Isso vai chegar naturalmente no povo, que vai ficar sem emprego. É óbvio, tá? A nossa economia vai começar a regredir, a se encolher. Esses são os primeiros passos em poucas falas do Lula, do que vem por aí. É uma pena. E ele vem com esse discurso de remédio, saúde, comida e educação, mas sem dinheiro, sem desenvolvimento econômico, sem responsabilidade fiscal, nada disso é possível. As crises acontecem justamente por isso, porque o Estado ignora as contas, porque o Estado não foca na economia. Percebam, os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, é óbvio, daqui a pouco está sem emprego, logo está sem comida, está sem lazer, está sem remédio, o dinheiro vai acabando, o Estado não vai conseguindo manter os serviços públicos, que são na verdade serviços estatais, porque o dinheiro começa a faltar, o Estado não produz nada, o dinheiro não dá em árvore, o dinheiro que ele consegue é fruto da nossa arrecadação, cada vez vai mais saindo mais dinheiro do país, cada vez a população fica mais pobre, consome menos, se empreende menos, se gera menos riqueza e o país vai afundando, vai virando um caos. Bom, é uma pena, mas esses são os primeiros passos do governo Lula. Agora vamos trocar uma ideia a respeito dessa nova nota do Ministério da Defesa, alegando que existem fragilidades que podem sim ter possibilitado uma fraude, mas que não foi possível se investigar totalmente as eleições através dos técnicos das Forças Armadas, porque todas as informações não foram fornecidas pelo TSE. Bom, através de nota,
o ministro da Defesa tweetou isso também, solicitou que o TSE libere esses dados para que seja feita uma outra análise técnica minuciosa de todos esses dados que não foram liberados, para ver se essas fragilidades podem ter ocasionado fraude ou não, beleza? Como o TSE vai reagir a isso? Não sabemos, é o que estamos aguardando agora. Vamos ver se o TSE vai ficar com raiva e vai bater o pé e falar que não vai dar nota nenhuma, e aí a gente tem que ver o que o ministro da Defesa vai fazer diante disso. A gente tem que ver se o TSE vai liberar esses dados, e aí liberando esses dados, as investigações técnicas começam, a gente vai saber realmente se houve indícios de fraude ou não, se houve uma fraude de fato ou não, se Bolsonaro realmente venceu, se o Lula realmente venceu, ou se o Lula não venceu, né? E caso haja um indício de fraude aí que pode mudar o resultado das eleições, o que acontece? Né? Como é que as Forças Armadas, o Ministério da Defesa vão agir diante disso? Como o presidente Bolsonaro vai agir diante disso? O Lula, o Supremo, e aí vira uma bomba relógio que ninguém sabe o que vai acontecer, e isso justifica também o que a gente chama de instabilidade jurídica, instabilidade política, que faz também com que os investidores retirem seu dinheiro todo do país, porque eles ficam com medo, eles pensam, pô gente, a qualquer momento pode ter, tem gente aí flertando com um golpe militar, tá? Tem gente aí flertando com uma intervenção, o judiciário já rompeu as linhas da liberdade de expressão e está censurando um monte de gente. A volta de um governo corrupto, o pessoal já não sabe mais, o investidor americano não quer investir aqui, o investidor europeu não quer investir aqui, os lugares que têm moedas fortes querem tirar o capital daqui, e tudo bem, eu entendo, eu faria o mesmo no lugar dele. Eu mesmo que sou brasileiro, estou tirando meu dinheiro e botando em dólar, estou comprando Bitcoin, estou me protegendo, estou passando para ativos não atrelados ao Estado, passando para ativos internacionais. Como é que eu vou julgar o cara que é lá de outro país que nem mora aqui, em tirar o dinheiro do Brasil? Não dá, né, gente? Vamos somar os fatos todos e perceber. A tendência é que, economicamente, a nossa bolsa comece a afundar cada vez mais. Pelo menos nesse princípio não existe outro panorama. Percebam, eu só fiz uma análise de fatos que aconteceram de ontem para hoje. Só isso que eu fiz. Fatos de ontem e de hoje. E olha o caos. Você imagina se eu fizer uma análise aqui, trazendo desde o primeiro turno e olhando até o início do governo Lula, mas eu não vou fazer isso agora, por esse vídeo só queria mostrar esses pontos para vocês e explicar o porquê da queda na bolsa e a queda nos índices brasileiros. Valeu galera, por esse vídeo só, até a próxima, tamo junto.